Foi, tá gravando, beleza. Isso aí. Andrei, então assim, ó, é, a gente inicialmente tinha o para fazer em andamento, em teste, segunda revisão, depois Uhum. um concluído. Aí a gente acabei tirando, deixa eu ver, até queria ver se eu sumir com esse negócio daqui, para só fazer o para fazer andamento, teste e concluído. E eu percebo que algumas vezes essas tarefas em teste, elas, cara, daí não sai desse teste, sabe? É, não sei se está faltando essa ação de eu pegar e ir lá e jogar para concluído e pronto. E aí se depois aparecer porque assim, ó, se a gente ficar no teste exaustivo, a gente não avança, né? Sim, sim. Eu até tava quase sugerindo pro pessoal assim, ó, concluiu, bota, fechou, não bota em teste, bota concluído. Se der um problema, a gente abre uma tarefa no bug e pronto, para pular esse negócio, né? O que tu acha? É. Só deixa eu perguntar, vocês usam geralmente essa visão que está mostrando agora de quadro ou na Não, outra de não, eu lista? vejo mais essa aqui, ó. Tá, ok. Vai muito de como está sendo o gerenciamento, tá? Então, às vezes, para as pessoas é mais fácil ver a de quadro, que tem uma visão melhor de como as coisas estão espalhadas, como é que é, horizontalmente, né? Uhum. Para ver quantas coisas estão encalhando aqui no final, quantas estão pendentes aqui no começo, se tem coisa sendo executada ou se está tudo parado. Assim como a de lista é mais fácil porque aí a visualização fica muito grande e daí tem que ficar rolando a página, né? Aí é bom para ter uma visão geral, assim. O que geralmente acontece é que quem é coordenador de equipe vai estar vendo muito mais essa visão que está estendo agora. E o pessoal que está trabalhando ali no dia a dia, mais a do quadro, né? Mas vai muito do momento. Aí, mas era só essa dúvida mesmo, vocês, para saber se vocês usam essa visão ou não, que ela é bem importante de ser usada. Essa de Essa visão. quadro, né? Aham, aham. Eu vou Ela é botar bem então legal de aqui. ser utilizada. Eu vou botar então essa questão de. É, botar aqui, ó. Usar mais essa visão de quadro, né? Vocês se reúnem para falar sobre as atividades de forma recorrente? Então, nossas reuniões são terças e quintas de 6 a 6 e meia. Vocês passam por esse board aí, essa lista? Ou Cara, não? pouco, deveria passar É, mais, né? Que é, isso porque deveria ser o principal, então, né? Uhum. O ideal é que a reunião, se ela for sobre as atividades, ela seja. Você bota o quadro na tela, né? Se precisar, faz uns filtros ali para não aparecer muita sujeira, né? E vocês focarem mais no que precisa focar. E ele seja o ponto central da reunião. Então, vamos falar sobre essas atividades aqui. Vamos falar sobre essas outras atividades até chegar no final. Aí vocês têm que definir qual vai ser o roteiro. E o ideal é que seja sempre seguido esse roteiro e a pessoa que está conduzindo essa reunião não deixar muito é, as pessoas fugirem muito do tema, né? Ou se aprofundarem muito em um tema muito técnico que não vale a pena ser aprofundado naquele momento, ou então começar a desviar para tópicos que estão sendo tratados, que ainda nem começaram a ser tratados, alguma coisa assim. Então, vamos. Acho que a gente pode começar falando do seguinte. Tu perguntou do teste, mas eu estava pensando que a gente pode começar falando primeiro do processo, até eu trazer algumas dicas, e aí depois a gente começa a falar sobre cada etapa e quais etapas são ideais ter e não ter, e o que é o ideal ter em cada etapa, assim, né? Tá, pode ser. Eu. Deixa eu pegar aqui. Só um minuto. Porque essas quatro etapas é o que a gente vê lá no Kanban, né? O basicão, né? Sim, exato. Posso compartilhar minha tela? Se eu compartilhar, tu consegue continuar a gravação ali? Pode, pode, pode. Pode Vamos sim. ver. Eu vou compartilhar aqui e tu me diz Pera aí, se vai deixa eu estar. parar minha apresentação. Aí agora você apresenta. Beleza, tá vendo aí? Tô vendo. Beleza. Vamos lá. O que é interessante? Primeira pergunta que eu preciso saber hoje vocês só têm um aplicativo sendo desenvolvido ou já estão desenvolvendo outros aplicativos? Não, só um. Só um, tá. Só um. Que é esse Cira aqui, né? É. Tá.
É, isso vai ser muito de vocês, assim, mas quando se começar um outro aplicativo, talvez seja interessante criar um projeto que pode ter as mesmas colunas, mas para deixar separado o que, que é o aplicativo A, o que, que é o aplicativo B. Uhum. Mas isso vai muito da organização da equipe. Por que que às vezes faz isso? Porque quem está atuando no projeto B não está atuando no projeto A, então não vale a pena ele ficar vendo um monte de tarefa ali que vai confundir ele, gerar dúvida. É, e assim como às vezes serve para tirar umas métricas separadas de cada projeto, enfim. Mas isso vai muito da organização. Se a equipe for a mesma para os dois, aí é melhor usar um projeto só, porque vocês não precisam ficar trafegando entre quadros para estar vendo as atividades que as mesmas pessoas estão fazendo. E se é a mesma pessoa que está atuando em quadros diferentes, às vezes acontece dela focar mais em um do que no outro, porque está mais com aquele cara aberto, e daí as atividades acabam passando e esquece de ver o outro projeto, enfim. Então vai ser muito da organização da equipe. Enfim. Aí o que eu já vi aqui? Que vocês têm atividades de estudo, documentação, de implementação de coisas novas, né? Uhum. Assim como tem atividades de bug, que eu estou vendo aqui, né? Que é correção de problemas que foram capturados, né? Uhum. Esse, sim, é uma coisa que é ideal tu separar em dois quadros. E é o que a gente chama de quê? Um quadro para sustentação, que é Ah, o que os nossos usuários estão usando. Se eles encontrarem problemas, a gente vai resolver. Aí isso é um board separado, que a gente chama de sustentação. O que é sustentação? É o que veio do que já está lá em produção publicado, né? E um board separado, um quadro separado para o que a gente chama de projetos, né? Que são as coisas novas, os estudos, as hipóteses para serem validadas, novos recursos. É, por quê? Muitas vezes os dois processos são diferentes. Então, às vezes, em sustentação, eu vou publicar sem teste, mas em projetos eu vou publicar com teste, né? Em projeto tem uma etapa de, como a gente estava conversando antes, né, a de definir a arquitetura, definir a stack de tecnologias, montar lá desenhar como é que vai ser o projeto. Então, isso vão ser lá 3 etapas no começo que não vão existir para sustentação. Porque sustentação eu não tenho definição de arquitetura, não tenho definição de stack. Eu tenho um problema e eu tenho que ir lá e corrigir aquele problema o mais rápido possível, né? É, então, esse eu recomendo vocês, até para a questão de priorização, separarem em dois projetos, assim. As empresas geralmente ela fazem essa separação, até porque algumas equipes elas são separadas das pessoas que atuam em sustentação, as pessoas em projetos, mas algumas não. Mas mesmo não estando separado, é ideal que as atividades sejam separadas. Por quê? Por exemplo, eu bati o olho aqui nesse para fazer. hum. Tô vendo esse aqui, Doc 2, diagrama de classes, o study, provavelmente isso aqui é montar algumas rotas novas na API, né, mexer com infra, mas, pô, e o bug tá aqui embaixo na fila. Sendo que o bug, ele é a coisa mais prioritária que tu tem, geralmente, no teu fluxo de desenvolvimento, que é porque o meu cliente está com algum problema, e eu tenho que resolver aquele problema para ele. Vamos supor que esse bug aqui do token seja uma coisa muito crítica, que está incomodando muito o usuário, ele já não querem mais usar o aplicativo por causa disso. Se eu bati o olho aqui, pô, cadê o bug aqui na minha lista de atividades, né? Ele Uhum. deveria estar aqui em cima, talvez. Sim. Então, é aquela questão de tu separar as duas coisas. É, Tá, é pra, sustentação e o outro que você falou é a gente chama de projetos, tá? projetos. É, Tá, não, boa, boa. Projeto é o que você está querendo fazer para frente, e sustentação é o que precisam fazer para coisa, como diz, ela é prioritária a sustentação, né, em teoria. exatamente. E aí é aquela questão, né? Eu tenho uma equipe de 5 pessoas atuando em sustentação em projetos. Sustentação é prioritário, mas beleza, mas ela não pode comer todo o tempo de projetos, porque afinal eu não posso ficar só corrigindo as coisas e não lançar coisas novas, né? Então é aonde tu vai começar a tentar fazer o teu equilíbrio. E aí a pessoa que vai estar atuando aqui como coordenador de equipe, alguma coisa, é onde ela vai estar equilibrando
de, não, vamos pegar o fulano ele é muito bom de sustentação, porque ele é bom para pegar essas atividades urgentes, que é começar a caçar, ver log e corrigir, mas o fulano não é muito bom para projetos, porque quando a atividade é muito extensa, ele não consegue se desempenhar muito bem. Ao contrário do ciclano, que ele é muito bom para projeto, mas quando eu boto ele em sustentação, ele tem uma dificuldade em ligar as coisas. Não, esse erro, então beleza, já vou lá na máquina pegar o log e tal, vou buscar no banco essa informação, porque eu sei que está conectado dessa forma. Então é aonde tu começa a alocar, não, ó, fulano eu vou deixar ele mais prioritário para sustentação e o ciclano mais prioritário para projetos. E cada um vai cuidar ali das atividades no seu board. Eu posso mexer, falar, ó, estamos com sustentação pegando fogo, precisamos de todo mundo aqui. Então, opa, todo mundo para projeto, sobe, todo mundo vem para a sustentação, vamos pegar esses cards da vazão, assim que aliviar, vamos voltar ao nosso normal. Ali na WK Legal. a gente faz um rodízio, né? Então, Ah, tem lá 3 pessoas atuando em sustentação, 2 em projetos, aí depois de, sei lá, 15 dias, troca, se as pessoas quiserem, se a pessoa não quer trocar. Então, se a pessoa não quiser ir para sustentação e alguém de sustentação não quiser ir para projetos, mantém como tá. Mas às vezes eles fazem esse rodízio para não ficar sempre na mesma coisa, né? Quer dizer, acaba saturando também. Mas a questão de dividir no board vai facilitar na organização e em tu ter até processos diferentes para cada uma das implantações, né? O board de sustentação ali geralmente tem menos etapas do que o board de projetos. E aí é o que às vezes acaba encavalando tudo aqui em andamento, né? Eu vou ter em andamento o de sustentação, que é só codar e mandar o pull request, e o em andamento um projeto que é sentar, ler uma documentação, montar um desenho lá do banco de dados, definir arquitetura, quantas coisas estão incluídas só nessa coluna, né? E aí aquela coisa que tu bate o olho e tu não tem sentimento de avanço, parece que a tarefa está parada, que tu tem que ficar perguntando, e aquela atividade está em que ponto? Ontem eu estava documentando, hoje já estou implementando, mas aqui tu não teve uma visão de avanço, né? Então, por isso é bom tu estar separando e deixando bem segmentado o que é cada etapa. Então, essa é a primeira dica que eu dou, separar o board de sustentação e o board de projetos, vamos dizer assim. tá. E deixa eu te perguntar, dentro esses quadrados que tem aqui, que são as tarefas, né? Eu acho que a gente até viu um jeito aqui de colocar o percentual que está concluído, para o que você falou, né? Para não precisar perguntar. Mas Uhum. vocês costumam fazer isso aí, atualizar um percentual? Não, não, porque assim, ó, Não, né? o que é o concluído? O concluído é a etapa final, Sim. né? É aqui a etapa de conclusão. Se eu tô tendo dificuldade de entender se esse card aqui, né, se essa tarefa ela avançou ou não, talvez está faltando colunas aqui, né? Ah, Entendeu? E uhum, aí, claro, criar as colunas e as pessoas, claro, começarem a utilizar essas colunas, porque não adianta eu ter lá 5 colunas e a pessoa, quando termina, joga lá no final porque esqueceu de ir avançando ela, né? Então é sim, muito importante essas etapas elas não serem tão grandes a ponto de eu não sei o que está acontecendo, sim. né? E se eu tiver etapas, as pessoas elas têm que estar fazendo como é que é? A atualização disso. Porque, se eu tenho aqui a etapa em teste e eu avanço a minha atividade para cá, eu já tenho uma noção de quanto falta para concluir. Se para mim está muito vago, é porque talvez essa etapa de teste ainda precisa ser destrinchada em mais algumas etapas, né, para eu entender em que ponto que eu tô, se eu tô muito no início ou muito no final. E aí é onde tu vai ter a noção baseado no se o card está muito para a esquerda, ele está bem no começo, se o card está lá para a direita, ele está bem no final. Né, então é onde tu tem esse controle. Esse negócio de tu colocar aqui dentro um percentual, tu só vai estar substituindo essas colunas aqui e eu posso ir lá e colocar 40%. Mas o que é 40%? É em teste ou é já testado? É Sim. documentando, E outra né? vez, outra coisa, aliás, se eu quisesse, por exemplo, olhar o da semana passada ou de ontem em relação ao de hoje para eu ter uma visão do que mudou, teria isso, cara? Existe isso? Tu diz. Eu tô vendo o quadro aqui, mas assim, tá, ontem eu olhei esse quadro, ou anteontem, como é que eu vou saber o que mudou, né? Para eu ter Uhum. essa. Claro, tem que estar com tudo na cabeça, mas será que não tem um jeito de É que eu. assim, nesse acompanhamento diário, tu já vai Hum, estar mais. Quando esse cara pular pra cá, tu vai lá, opa, a gente comentou desse cara ontem, falaram tal tá, coisa, já avançou.
E as pessoas, durante esses. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada já sobre o tal do método ágil e as reuniões que eles têm, mas as pessoas vão chegar e falar: tô atuando na atividade tal, ela está. É, vou enviar o pull request hoje. Amanhã ela vai falar: enviei o pull request da atividade tal. A Tá. pessoa ativamente vai falar isso. Mas o ideal é que, por exemplo, no Azure DevOps, a gente consegue. é, Mostrar aqui na listagem de cards, aqui na listagem de propriedades, uma propriedade que é a última alteração, né, Tá. o last changed. Então, Tá. talvez se esse tipo de atividade tivesse tipo de histórico e tu conseguir demonstrar ele lá, já te ajuda a ter noção, opa, esse cara mexeu, Tá. né? E aí tu consegue ter uma noção, tá, ele mexeu, o que que ele fez? Aí tu pode clicar nele e ver, não, ontem ele tava, ó, aqui é um exemplo, né? Ó, o Gabriel alterou o status dele de concluído para em andamento. Eu já tenho uma Isso. ideia. Isso, na verdade, também a gente buscou um monte, cara. A gente saiu do Notion porque lá era pago, mas aí no ClickUp ele envia e-mail quando muda de coluna, vamos dizer, né? Então ele Uhum. avisa, eu te falei isso aí, mas a gente acaba sabendo que ó, uma tarefa foi criada, isso aqui mudou de em fazer para andamento, opa, fulano começou a fazer. Então Uhum. chega a notificação no e-mail. Eu perguntei, mas já lembrei agora o que que É, acontece, né? o bom é que, vamos supor, nesse negócio da notificação, né? É, como não são muitas atividades circulando, dá para deixar as notificações de todas as atividades indo para o Wilson, por exemplo, que é o coordenador do projeto, o project owner, né? O gestor do Uhum. projeto, vamos dizer assim. Mas eu, como um dos membros da equipe, desenvolvedor, o ideal é que eu só receba as notificações do que eu tô atuando. Então, por exemplo, esse card aqui, essa atividade é minha. Se alguém vir aqui, comentou, mexeu na minha atividade, eu recebo a notificação. Mas não é bom que eu fique recebendo notificação das atividades dos outros, porque isso acaba gerando distração, assim, sabe? E tu fica mais de olho nas atividades dos outros que na tua. Ou então tu passa a ignorar todos aqueles e-mails, porque tá virando um spam já, né? E tu Uhum. aí quando tu vê lá, tem 30 e-mails na caixa de entrada, tudo disso aqui, tu fala, ah, tá bom. Aí que acaba perdendo a utilidade disso. Então, esse negócio do e-mail é bom, mas tem que ver até certo ponto, né? Até onde tu não passa a ignorar ele. Tá. Não, eu tinha, cara, até sugerido o pessoal se inscrever em tudo, porque assim, ó. Ah, eu um dia não fiz nada, 2 dias não fiz nada. Aí, pô, alguém começou a fazer. Aí você fala, ih, cara, o cara tá fazendo, né? Deixa eu fazer uma coisa também nesse sentido. Sim, Se a coisa tá muito devagar, né? Que não é o sim, caso que você falou que você tá indo rápido, é um monte de notificação que vai ter, né? exato. E essa visão que tu estava comentando, ela tem que. Você tem que ter mais ela quando forem fazer essas reuniões, em que Tá. vocês vão olhar as atividades e vão ver, tá, esse card, pô, ainda não foi puxado, vamos entender por que que ele não foi puxado ainda, pô, ou essa atividade ainda está em andamento, vamos entender por que que ela ainda está em andamento, tá tendo algum bloqueio, dificuldade, é nesse momento que isso tem que ser identificado e no sentido de, tá, por que que essa atividade aqui, ela tá aqui no nome de quem? Gabriel? Gabriel. Isso. Tá aqui o nome do Gabriel desde não sei quando, por quê? Mas não no sentido de culpar o Gabriel por quê, mas entender, ele vai falar, não, é que eu tô atuando com a tecnologia tal, mas eu não tô entendendo como é que ela funciona. Então, esse momento ele fala, ó, tô com um bloqueio, não consigo avançar por conta que eu não entendo a tecnologia X. Aí vamos fazer o quê? Alguém fala, não, eu sei dessa tecnologia, posso te ajudar. Ou então vão falar, ninguém sabe, aí o Wilson vai ajudar a escolher alguém para se propor, para dar um apoio, e ver se, ó, até amanhã, ver se tu consegue tirar esse bloqueio, né, enfim, um prazo. Se tu não conseguir, vamos conversar para ver se a gente consegue buscar uma alternativa a essa tecnologia para que tu não fique preso nesse card para sempre aqui. Uhum. Às vezes pagar, né, às vezes não precisa buscar alternativa, mas pagar uma consultoria, né, buscar alguém mais especialista para dar algum tipo de treinamento, pagar um treinamento que vai ajudar a tirar esse bloqueio. Mas é nessas reuniões que tem que ser identificado esses pontos. Uhum. Não, eu botei em negrito aqui, vou botar até um destaque amarelo, cara, e que é esse usar mais a visão de quadros, né? Usar ela como ponto central da reunião periódica, né? Nós vamos fazer isso aí, cara, eu não estava fazendo isso não. Acho que é bem interessante e aí você vai tentando aprimorar ele para que você consiga ter a visão do sistema nele, né? Isso, da tua Fazer, linha de produção, né, da tua linha de produção nele, né. fazendo também. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Esse sustentação e projeto eu faria para todas assim, vamos dizer, tenho para fazer, tenho andamento, eu faria essa duplicidade dessas
4 que a gente está usando agora para fazer andamento, teste concluído? Poderia fazer, né? Quer dizer, Poderia. Tudo depende de como vai ser o teu processo de. É que tem que pensar essas colunas aqui como se fosse a tua esteira de produção. tá. Né? Então eu recebi, atuei, passei para frente para a próxima pessoa ir lá e mexer, igual aquele filme do Charlie Chaplin lá. Literalmente vai chegando e ele vai fazendo o trabalho dele. Então tem que pensar Sim. literalmente como uma esteira de produção que anda da esquerda para a direita, né? E como que as coisas estão caminhando. Então, muitas vezes vai ter coluna repetida, então, por exemplo, o para fazer, o em teste, talvez esteja em todas, mas lá no de projetos vai ter o em refinamento, avaliando, como é que é? Avaliando se é viável, avaliando viabilidade, né? Se faz Uhum. sentido. Aí em definição de arquitetura, então são coisas que já não teriam de sustentação, entendeu? Então, algumas colunas vão se repetir sim, outras não. Ah, entendi, entendi. Talvez projetos tenham. É, eles vão ter coisas diferentes, né? Mas são quase duas categorias de colunas, então, né? Entendi. E elas ficam. Elas não vão ficar intercaladas, elas vão ficar. Vai ser literalmente outro projeto, como se viesse aqui, ó. Eu estou vendo Ah, a sustentação do Cira e aqui eu estou vendo o projetos do Cira, vamos dizer assim, entendi. né? São dois projetos Dois separados. projetos separados. O ideal é que eles não se misturem, até porque a gente quer separar para não gerar confusão, então a ideia é que não se misture aqui também. Sim, entendi. Em Caramba. algum momento, tu como coordenador, se quiser tirar algumas métricas, tu pode tentar juntar as informações, mas não num projeto só, mas tipo, por que que está atrasando tanto sustentação? Aí tu vai tirar lá um relatório do projeto, lá do board de projetos, tu vai ver, opa, nesse período que a sustentação estava atrasando, o projeto estava uma máquina. Então, eu entendi. É porque estava saindo tanta coisa lá que o pessoal não estava atuando aqui. Mas é uma visão que tu vai ter quando for tirar um relatório das duas coisas, mas não misturar elas na visão assim. Entendi, entendi. Massa. Visões separadas. Eu estou anotando tudo isso aqui naquele documento da base de conhecimento para, né, se não esse ano reorganizar tudo, mas aí já preparar para o ano que vem, né? Uhum. E o Legal. ideal é que a pessoa saiba, tá, eu tenho minhas coluninhas separadas. Para não gerar dúvida, né? O que é a coluna? Vamos supor, lá no projeto vai ter em refinamento. O que é o em refinamento? Em refinamento é quando vou pegar a ideia, eu vou dar uma esmiuçada nela, que é ver se ela faz sentido, buscar prós e contras dessa ideia, para daí decidir se ela é viável. Então, beleza. Então, eu defino o que é um em refinamento, para a pessoa saber quando que ela vai colocar a tarefa na coluna em refinamento e quando que ela vai tirar da coluna em refinamento. Uhum. Então, tem que estar, além de eu segregar a minha linha de produção, aqui a minha esteira, eu tenho que estar bem definido o que é cada coluna, o que é cada status, para não ficar dúbio, né? Porque senão, às vezes, eu vou ter um em andamento que é a mesma coisa de um em teste e um em teste que está em andamento, por quê? Porque não está muito bem definido o que é uma coisa e o que é outra. Eu tenho que ter bem definido ali as fronteiras do que é cada status, assim. É quando entra e quando sai, né? Exatamente. E se às vezes está muito dúbio, é porque pode estar faltando uma coluna no meio desses caras aí, que não, é que eu estou no processo de finalizar o desenvolvimento aqui para mandar para teste, tá sempre assim, mas eu não está em teste ainda, então opa, talvez falte uma coluna aqui no meio para deixar claro que existe essa etapa. Uhum. E por que essas colunas elas são importantes, né? Além de serem, né, visualmente úteis para ter uma noção do andamento das atividades, é ideal que eu tenha status separados, porque eu não sei se essa plataforma aqui permite, mas eu posso tirar alguns relatórios depois de quando que uma atividade entrou na coluna e quando que ela saiu da coluna, porque eu posso identificar gargalos nisso. Então, por que Uhum. que a gente está com tanta atividade parada em teste? Ou por que que vamos por assim, para a atividade sair do para fazer até o concluído demora 5 dias, 3 é em teste. Por quê? Né? E aí tu só consegue saber isso tirando o relatório, baseado na coluna em teste, sabendo quando ela entrou, quando ela saiu, Uhum. e por isso é importante ter esses status separadinhos, porque daí tu vai falar, tá, então em teste eu tenho um gargalo, vamos entender por quê, vamos conversar com as pessoas, talvez eu tenha que Uhum. né, melhorar essa minha etapa aqui, deixar algumas coisas mais automatizadas que ainda não Uhum. estão, Uhum. mas se às vezes você não tivesse essa coluna em teste, estivesse só em andamento, tu nunca ia saber que tem esse problema na parte de teste, sabe? Sim. Então é por isso que é importante. Interessante também que ela poderia
passar rápido nessas etapas do projeto e aí cair na sustentação e aí aquilo ficar demorado, ou seja, está entregando muito rápido e aí chega lá, dá problema e o negócio não resolve fácil. Então, ó, Exatamente. vai mais devagar no projeto para ter mais projeto e menos sustentação, né, vamos dizer. É, às vezes tu cria uma etapa nova em projetos que é uma validação a mais, que não era feito antes, que é para Aham, impedir que gere tanta sustentação depois. Isso também é. Então, aí tu vai tirar um relatório mais geral da volume de sustentação que tu teve no ano, por exemplo. E, opa, então acho que está faltando algumas validações lá quando a gente está planejando, sentando, desenvolvendo, testando, porque depois que lança tudo vem um monte de problema, um monte de coisa para resolver, então tá aham. faltando coisa lá atrás, né? Sim, eu até estou anotando aqui para verificar relatórios que o ClickUp gera, o que, que a gente tem aqui de forma gratuita, a gente está usando, né, para ver se tem isso Uhum. aí. Ô André, e questão de prazo, cara, e a gente usa pouco isso aqui. É, vocês trabalham com prazos aí, né? Sim, sim, sim. Tudo tem prazo, tudo tem que ter um prazo, né? É, vamos lá. Primeiro, tu tem que ter uma, como posso dizer, uma. Depois de separar o que é projeto de sustentação, tu tem que ter uma forma de classificar essas coisas, né? Então, por exemplo, sustentação eu classifico pela urgência, né? Igual um hospital lá, tu tem a pulseira verde, a pulseira vermelha, a pulseira preta, não sei, Certo. né? Então eu classifico a sustentação pela urgência. Tudo que é mais urgente eu preciso entregar mais rápido, né? Então é onde define, tá? Qual vai ser a minha forma de classificação? Lá na WK a gente usa o que a gente chama de score. Então esse bug é score 0, é score 1, é score 2. Então quanto menor, mais prioritário, né? Uhum. E a gente tem pré-definido ou não. Se é 0, é agora. Tem que começar a atuar nele agora e entregar o mais rápido possível. Se é 1, tem um dia útil, né? Isso falando de sustentação. Ah, se é Certo. 2, tem 5 dias úteis. E aí vai indo. Quanto maior o score, mais tempo tem para resolver. É, e aí isso chega para a gente, é definido o score de acordo com o tipo de problema e aí é definido qual é o prazo dele, né? Aí, claro, chegam dois zeros, alguém vai ter que ser priorizado por cima, né? Caramba. Às vezes precisa, lá, tá, tem dois zeros, mas tá, eu vou no zero que chegou antes ou no zero que chegou primeiro. Aí as pessoas em conjunto, geralmente tem uma pessoa eleita para tomar esse tipo de decisão, né? No caso lá na WK é a equipe de suporte, né? Eles recebem as demandas e eles mandam para a gente já com o score. Então, o suporte definiu que isso aqui é score 0, o suporte definiu que isso aqui é score 0. Opa, score 0, score 0. Pessoal do suporte, vocês querem que a gente faça qual primeiro? Não, esse aqui porque os clientes tem mais clientes sendo afetados, não sei o que, então beleza, vamos atuar nesse aqui. E daí esse aqui a gente faz logo em seguida. Então a primeira coisa que tem que ter é, depois de separar, uma forma de classificar. Pode ser por score, por cor do card, né, por tag, tag urgente, tag não urgente, tag verde, sabe? Algumas coisas parecidas com isso. E aí tu criar prazos baseados nessa classificação, falando de sustentação, né? Vai ser, como é que fala? Vai ser perfeito logo quando tu começar a botar em produção? Não. Então, às vezes, tu vai começar a ver, pô, tá chegando muito zero aqui. Opa, então acho que a nossa classificação tá muito errada. Ou a gente tá com muita coisa urgente, ou a gente tá tratando tudo como urgência que não devia ser. Vamos Sim. baixar um pouco a régua, aumentar um pouco a régua, sabe? Alguma coisa parecida com isso. Ah, a gente tá colocando aqui score 1, que é para resolver até amanhã, mas nunca tá resolvendo até amanhã. Será que a gente aumenta o prazo do score 1 ou cria um novo score? Então, isso tudo é orgânico, né? Tu começa com um mapa, tu define ali algo para começar e vai ajustando conforme for desenvolvendo, for trabalhando. Eu já vi que aqui nos cards, nas tarefas do ClickUp, ele tem essa questão da prioridade aqui, né? Tem. Então, talvez tenha como usar essa questão dessa prioridade aqui. Tu define a baixa é 5 dias, normal é 4 dias, alta é uma coisa, urgente é agora. Ah, Precisamos tá. resolver agora. O que, Sim, que sim. seria o agora? Por exemplo, você tem lá um sistema de reserva de salas, né? Uhum. Vamos supor, né, que a sala não libera se esse sistema não está funcionando. Tem lá uma autenticação que você não tem a sala reservada, então a sala não abre. Tem lá uma digital lá e tu não consegue abrir a sala. Se isso parar de funcionar, vamos supor, a autenticação parou de funcionar, o API caiu, ou depois que instalaram, atualizaram, não sei o que lá na autenticação da sala, não está mais passando e não está buscando os dados. E ninguém mais está conseguindo usar as salas que estão reservadas. Isso é uma coisa zero, que é no sentido,
pega uma pessoa, às vezes duas, senta e resolve isso agora, porque lá em produção tem um monte de gente que não consegue entrar na sala de reunião por causa disso, Aham. né? Ou então desenvolve ali um paliativo rápido, vai lá e libera, sei lá, não, eu consegui acessar manualmente, fazer a liberação, até a gente resolver isso aqui de forma mais estruturada. Então, às vezes tu consegue gerar um contorno, né, para te dar mais tempo de resolver o problema real, mas seria uma coisa que seria urgente, precisa atuar nisso agora. Uhum. Então, isso é o que é o mais prioritário. Ah, chegou lá uma, uma chamada de que quando eu coloco o meu nome com C cedilha, tá tirando o C cedilha. Tá, isso é uma sustentação, mas beleza. Prioridade baixa para daqui a 5, 6 dias, ou às vezes até, tá bom, vamos fazer um projeto disso para lançar numa versão na semana que vem, essa melhoria agora, tratamos C cedilha, né? Tudo depende. Às vezes uma sustentação ela é tão longa, tão pouco prioritária que tu fala, não, isso aqui não é uma sustentação, isso aqui é já uma melhoria do meu projeto, porque tem uma pessoa incomodada, duas, a gente quando sentou e desenhou ele, a gente pensou que isso poderia acontecer, ele foi estruturado dessa forma, então, às vezes, além de classificar a prioridade de sustentação, tu tem que classificar, é sustentação? Né? Às vezes chega uma coisa aqui, não, isso aqui não é sustentação, não, vamos tratar lá em projetos, escopar, porque isso aqui tem que ser feito mais numa arquitetura diferente, mais bem pensado, para não gerar problemas depois, sabe? Então, tudo depende. Entendi. E o de projetos, aí a classificação dele, ali na WK a gente trata de forma um pouco diferente. Vamos por assim, não é um score, a gente fala que é o tamanho. Qual que é o tamanho desse projeto? Ele é igual o de roupa, né? Ah, PMG, XGG, sabe? E aí qual que é o tamanho desse projeto? No sentido de quanto esforço que ele vai envolver, acha que vai demorar 12 dias para ser feito, opa, se o desenvolvedor acha que é 12 dias, então ele é M. Ah, vai demorar um mês, opa, se o desenvolvedor acha que é um mês, então ele é um projeto G, né? E aí é onde a classificação é invertida, né? Na sustentação, a gente define o prazo com base na classificação. No projeto, a gente define o tamanho com base no prazo. É um pouco invertido, entendeu? Então, porque a gente precisa. Não dá para eu chegar e pedir um projeto gigantesco e falar, ó, até amanhã tu me entrega. Não tem como fazer isso. O cara vai falar, tá bom, impossível, né? Não vou fazer. E aí vai ficar o projeto atrasado para sempre. sim. Então, existem formas de tu medir mais ou menos quanto que uma equipe consegue entregar em um determinado período de tempo, e baseado nessa quantidade de trabalho que essa equipe consegue fazer em determinado período de tempo, tu consegue, em conjunto com a equipe, prever quanto tempo vai demorar para fazer. Então, se uma equipe ela entrega 4 horas de desenvolvimento por dia, né? Enfim, é, eu acho que esse projeto a gente consegue fazer em 3 dias, que seriam 4, 8, 12 horas, vamos dizer assim, né? Então ele é um projeto do tipo do tamanho M, por conta desse tamanho. Mas isso é outra coisa também que vai organicamente vão se ajustando. Às vezes o M achava que era 12 dias, mas opa, no nosso ambiente aqui M é 15, M é 20. Alguma coisa pensa com isso. É coisas que vão se adequando também. Mas daí a classificação ela vem invertida. Tá, deixa eu revisar isso aqui então, cara. Uhum, Vamos comparar. É, sustentação, você separa, depois classifica pela urgência, depois define o prazo baseado nessa urgência, né? exatamente. E aqui você falou que também classifica pelo tamanho. Aí é o projeto, aí. Classifica o Projeto. projeto. Isso, Do a classificação do projeto projeto, aí por é pelo tamanho dele. tamanho. Aí eu meço a quantidade de trabalho que a equipe consegue entregar, né? Aí Uhum. com a equipe eu encontro o prazo. E aí tu define o tamanho dele. Aí define o tamanho da tarefa, É, o tamanho da tarefa. da Seria tipo, tarefa. essa é um tamanho M. O que que é uma tarefa tamanho M? Ela é uma tarefa que leva 5 dias para ser feita. Para que que isso serve, né? Entendi. Por que que eu vou classificar um projeto de tamanho M? Qual é a utilidade para mim? Eu vou saber que ele demora 5 dias para ser feito. E sabendo que ele demora 5 dias para ser feito, e sabendo que a minha equipe consegue entregar, depois de um tempo, né, 3 M's por mês, eu consigo encaixar as atividades de modo opa, eu consigo encaixar esses 3M para até o fim do mês, esses 3 vão ser entregues, né? Então,
sabendo, isso vai exige um pouco de trabalho de tirar uns relatórios, acompanhamento de equipe, ir assentando as coisas, até tu chegar no momento onde, opa, minha equipe um, é, entrega 3 projetos M por mês. Então eu consigo encaixar um G e um P, ou 3M, ou 2M, 5M. Ah, se eu quiser encaixar 5M, eu não vou conseguir encaixar para esse mês. E aí te ajuda a priorizar os projetos, né? Não sei se eu consegui me fazer entender nesse sentido. Eu acho que sim. Então a tarefa e o projeto eles têm esse tamanho PMG, né? Ah, não, a sustentação, ela não tem essa classificação Não, de sustentação tamanho. não, mas assim, a gente falou de tamanho do projeto Uhum. e tamanho da tarefa. É que seria, eu falei de projeto que no sentido do board, do quadro de projetos, né? Então, cada tarefa lá no quadro de projetos, que seria outro quadro aqui, né? Aqui eu estou no quadro de projetos. As tarefas aqui, elas têm tamanhos. Tá, Ah, eu estou no meu quadro de sustentação. As tarefas aqui, elas têm score, elas têm prioridade, certo, né? Não certo. importa o tamanho, não importa o esforço, eu preciso entregar isso para amanhã, né? Então, Entendi, cara. Aqui, ó, score, não importa o esforço. E, e nesse outro aqui, o esforço importa, porque aí vai dizer o tamanho, né? exatamente. Então, deixa eu anotar isso aqui bem legal, cara. O esforço importa, pois vai definir o tamanho da tarefa. Está Isso. relacionada. Está relacionada ao tamanho da tarefa. Que daí eu não sei se eu me fiz entender aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenha. é, Vamos falar de projetos, né? Coisas novas. Vamos esquecer sustentação. Vamos falar de Uhum, projetos. projeto. Eu tenho 4 projetos para entregar que eu quero fazer, né? Eu quero implantar a autenticação por digital. Eu quero botar lá o modo dark. Eu quero fazer vínculo com o acesso à sala. E um terceiro aí que é, sei lá, permitir acesso em celular. Vamos supor que não tenha. Eu tenho esses 4 projetos. Vamos supor que 2 é M, um é P e um é G. Eu vou tentar anotar isso aqui que vai ser mais fácil da gente desenhar. Vou Ô, tentar Andrei, desenhar as esses coisas aqui. projetos são features, como se fosse. É isso, são as features, são os Tá, entregáveis, assim, né? São recursos novos, coisas assim. Então, porque eu tenho aqui ó, meus 4 projetinhos. Eu tenho eles certo. planejados, eu já defini o tamanho deles, eu sei que esse aqui é M, esse aqui é G, esse é P e esse é M. Tá. Para que isso importa? Eu quero entregar até o fim do mês alguma coisa, né? Uhum. Se eu colocar só esse na fila, vai sobrar tempo, porque a minha equipe entrega mais que isso. Mas se eu colocar esse e esse e esse, né, se eu pegar e colocar esse, ele tem um apontador laser aqui, acho que não, mas enfim. Cadê aqui? Vamos por assim. Você pode marcar com lápis e depois dar um Ctrl Z se for o É caso. o mais fácil, né? Vamos supor, se eu só entregar esse aqui, vou pintar de vermelho para ser mais fácil, vai sobrar tempo. A minha equipe vai entregar isso em 5 dias e depois, eu podia ter entregue mais um monte de coisa até o fim do mês e não consegui. Mas se eu colocar na fila para eles executar esses 3 aqui, aí vai faltar tempo, eles não vão conseguir entregar alguma das coisas. Ou talvez atrás das 3, né? Aí como que eu uso esses tamanhos a meu favor? Depois de algum tempo entregando, deixa eu montar só uma tabelinha aqui para ajudar a gente. Vamos lá. M é igual a 5 dias, vamos dizer assim. G é igual a 15 dias e P é igual a 2 dias. Uhum. Então, quer dizer, em conversa com o desenvolvedor, eu sei que isso aqui leva 5 dias, ou seja, ele é tamanho M. O meu mês, ele vai ter lá, sei lá, 20 dias úteis, né? Então, se eu tenho 20 dias úteis, eu tenho uma tarefa que leva 5 dias e uma de 15, eu já sei quem que eu posso encaixar na minha lista de entregas, ou seja, priorizar para ser entregue até o fim do mês de projetos, sem congestionar
é a minha equipe. Então, se eu sei que em 20 dias, eu sei que eu tenho 20 dias, eu sei que eles levam 5 dias para fazer uma atividade M e 15 para fazer uma G, então em 20 dias eu consigo entregar uma M e uma G. Considera como Entendi, pontos, cara. assim, sabe? Caramba, você faz uma combinação mesmo, né? É, exato. E isso, claro, vai assentando, né? Ah, por exemplo, Sim. se eu sempre estou fazendo isso aqui e está sobrando, quer dizer, opa, o meu M de 5 dias, ou o meu G que é 15, talvez ele demore menos e eu consiga encaixar mais coisas, Uhum. entendeu? Então, isso serve para tu priorizar projeto, né? Então, Tá. vamos priorizar os projetos. Eu tenho 20 projetos, quem que eu vou priorizar esse mês? Então, eu sei quais que os meus clientes querem mais, então eu já consigo colocar eles mais para cima da fila. Mas tá, sabendo que esses meus clientes querem mais, eu tenho 20 dias úteis. Quem que eu vou colocar na fila para ser entregue até mês que vem? Opa, vamos pegar esses clientes que querem mais, né? E daí isso tu define como gestor de projeto e em conversa com quem está lá em contato com o cliente, falar, não, eles querem muito esse recurso novo aqui, eles querem muito o modo Dark. Opa, então o modo Dark precisa estar no topo da lista. Então meu modo Dark é M. Mas quem mais eu consigo entregar junto com o meu modo Dark sem onerar a minha equipe? Ah, vamos ver. Pegar lá dos mais prioritários, alguém que tenha 15 dias, opa, coloca ali, pronto. Agora eu tenho duas coisas entregues, mais prioritárias, sem destruir o tempo de trabalho da minha equipe, sem atrasar um monte de coisa. Aí eu consigo definir os prazos, né? Então eu consigo definir, ó, esses dois têm que ser entregues até 20 dias. Né? Ah, mas esse aqui leva 5, mas eu boto o prazo como 20 dias, porque é até o final dessa que a gente chama de sprint, vamos dizer assim, né? Até o final dessa sprint, essas duas coisas têm que estar entregues. Se tu vai fazer os dois em paralelo, se tu vai fazer primeiro o grande, depois o pequeno, se tu vai, né? Enfim, os dois têm que estar entregues até o final, porque a gente estipulou que esses dois cabem nesses 20 dias. Então, até o Entendi. dia 20, essas duas coisas têm que estar entregues, mesmo se esse aqui demore 5 e esse aqui 15. Eu vou definir uma data única de final para os dois caras, sabe? Entendi. Então é É, assim que. você vai encaixando essas tarefas de acordo com esse prazo, o tamanho da sprint, né? Não Uhum, importa a ordem de execução. uhum. Entendi. E aí tu vai encaixando nessa sprint de acordo com o tamanho. Então, se eu tenho uma sprint de 20 dias e eu tenho 4 atividades M, eu posso colocar todas na sprint, que teoricamente todas vão conseguir ser entregues. Se eu tenho uma G e uma M, eu consigo botar a G e a M, e eu não posso botar mais nada nessa sprint, que não vai, o pessoal não vai conseguir. Eu vou ter que planejar as outras atividades para a próxima sprint. E Entendi. aí tu consegue criar prazos com uma distância maior, né, no sentido de, não, eu tenho que entregar essa M até o dia tal, mas eu poderia estar atuando nessa G já, às vezes as duas se conversam, o cara atua nas duas ao mesmo tempo, então dá uma flexibilidade para o cara que está atuando, ele sabendo que até o fim da sprint ele tem que entregar essas duas coisas. Né? E aí continuam as reuniões diárias ou semanais para estar entendendo como é que está o andamento disso aqui. Às vezes no meio do caminho identifica um bloqueio, às vezes aumenta o tamanho, só que se aumentou o tamanho no meio da sprint, tu teve um problema no processo de definir o tamanho, aí tem que fazer alguns ajustes no teu processo, né? Enfim, Entendi. é Caramba, bem. cara. Então esse é para projetos e o de sustentação chegou, baseado aqui na prioridade, eu tenho que atuar nela conforme a minha prioridade, né? Sim. E aí, pô, mas chegou aqui um cara que é para amanhã, mas é um cara de sustentação, tá dizendo que é para amanhã, mas vai demorar 10 dias para fazer isso aqui, daí tu fez, tá, mas como que alguma coisa de sustentação, que é para ser um errinho, uma falha pequena, demora 10 dias para ser corrigida, né? Aí é onde tu pensa, opa, isso aqui não é bem sustentação, o usuário está querendo algo que a gente realmente não tem disponível, às vezes algumas coisas são tratadas como sustentação, sendo que não deveriam ser tratadas como sustentação, que o cara no fim da sustentação vai entregar um recurso novo, e essa não é a ideia de sustentação, a ideia de sustentação é manter as coisas que estão funcionando, funcionando, não é entregar nada novo, nada Sim. mirabolante, sabe? Sim. Então, às vezes, se a sustentação ela é muito grande, é porque às vezes não era para ser sustentação. Ah, entendi. Caramba, cara. Rapaz, eu vou te pedir agora, Andrei, um tempo para eu poder processar isso tudo, porque foi grande isso, hein, essa divisão muito interessante. Eu vou só fazer uma revisão do que eu anotei, então. Ó, Uhum, usar mais essa visão de quadros, isso aí a gente vai fazer, tá? Não estava fazendo assim. Talvez até no próprio Ciro eu já vou fazer isso, vou fazer um reinício rápido, né? Dividir em sustentação e projeto, né? Sendo que sustentação são coisas assim que precisam para manter o sistema funcionando. Nos casos que ele não iniciou o funcionamento ainda, eu estaria só em projeto, né?
Sim, são projetos. Ou se eu tenho um bug, ele vai para sustentação, porque não é projeto de Mas bug, né? tu não tem sustentação se o teu recurso não está publicado, né? Tá, Então, se ele já está publicado, já aí já publicou. tá, Entendeu? Se tem cliente usando, se tem usuário usando, ele está publicado. Aí sim gera um bug. Agora, se eu estou na minha fase de projeto, eu coloquei lá no ambiente de homologação. sim, Aí pedi para o meu colega testar, ele achou um problema, aí eu não trato como sustentação especificamente. tá, É criada um que eles chamam de issue, retrabalho. Issue acho que é de problema a tradução, né? sim, Issue, né? Aí, ou retrabalho, alguma coisa que é algo que vai voltar lá para o início do board, como uma situação que foi encontrada, e aquele cara que estava lá na coluna de teste, vamos supor, esse aqui refatorar. Refatorar telas HTML, a gente está no board de projetos, vamos pensar, né? uhum, Isso aqui é um projeto, é um recurso novo. Chegou aqui em teste, acharam um problema, né? Pô, mas para ele corrigir esse problema, ele vai ter que sentar, dar uma analisada, mandar um novo pull request, vai passar por code review de novo, vai passar pela uma etapa de, sei lá, de teste automatizado, para depois ser testado de novo. Então, tu entendeu que eu não estou só em teste, o meu retrabalho ele voltou lá para o começo e ele passou pelas etapas todas de novo. sim, Então é onde eu pego esse card, eu travo ele, de alguma forma eu marco ele que ele está bloqueado, ele está parado, ele não vai continuar andando, porque eu criei uma tarefa que está relacionada a ele, e quando ela chegar aqui e ela for validada, os dois vão continuar caminhando juntos, entendi, né? caramba, Entendeu? Porque, pô, achei um problema que refatorou a tela HTML aqui e não logou mais. Opa, então, peraí. A pessoa que achou o problema vai lá, abre uma tarefa, descreve, não está mais logando, quando eu fiz isso, escreve um passo a passo, coloca aqui no começo. E aí o cara vai lá, vai puxar, vai corrigir, mandar o ajuste, papapá. Daí chega aqui de novo, tá beleza, tá corrigido, vai pra frente. Mas isso é na etapa que ele já tá, né, vamos dizer assim, ele fez os testes dele, ele pegou aquele recurso, colocou num ambiente de testes para ser validado, assim, num ambiente de homologação, num ambiente de testes, né, que está meio que publicado de forma restrita, mas está publicado. Se foi num teste dele mesmo, que ele estava lá testando e ele achou um problema, ele não vai fazer tudo isso de novo, porque ele está uhum, desenvolvendo ainda, né, ele não mandou pull request, não está na master, nada. Então, essa fase desse retrabalho, ela depende muito aonde foi encontrado esse problema. Se entendi. foi encontrado na hora do código, que eu estou codando lá, eu achei o problema, é só corrigir e continuar. Agora, se eu mandei o código, está na master, foi testado por mim, testado por fulano, agora está na homologação e foi pegou em roupa, então volta lá no começo e começa de novo. Tá, beleza. Cara, eu acho que agora eu vou te pedir esse tempo aí pra gente encerrar, não avançarmos melhor, que eu agora preciso processar isso tudo, que é muita informação, cara. Uhum. Que a sua experiência aí de anos já, né? Mas caramba, eu anotei tudo, tá? Anotei num documento aqui, que a gente chama de base, padrão, é a nossa base de conhecimentos. Botei na parte de padrões da fábrica e depois eu vou registrar aqui que veio dessa nossa conversa, né? Tá. Beleza? Vou entender. Tu, Hum, tu ainda tem disponibilidade hoje? Que talvez eu possa te mostrar como que a gente organiza ali no da WK, te dar uma ideia para tu ver como que é organizado o fluxo ali no da WK, no board ali, para tu ter uns insights, assim, de sim, como que as coisas se organizam lá. sim. É que tu reservou esse tempo para hoje isso, né? Ou poderia Não, ser. eu tô de boa, assim, É, eu não tenho, né, a ideia depende de ti, sim. mas... Não, eu preferi no outro momento, sabe por quê? Pra gente deixar um tempo agora, porque para eu dar uma processada nisso aqui, cara. Porque Uhum. foi bastante. Parece para você pouco assim, que isso já é um Sim. negócio. Cara, é um Tá, negócio natural. tá no automático já. Não, é É, natural para você, mas para mim sim, foi muita coisa. Assim, eu tô sim. agora impressionado, Uhum. né? E aí, eu vou interromper a gravação aqui, beleza? Tá, ok.